tudo bem? Você já deve ter assistido ao vídeo anterior sobre a introdução dos cálculos algébricos. Naquele vídeo nós falamos o que eram as expressões algébricas, falamos que elas são compostas por termos algébricos, algumas por termos algébricos semelhantes, aqueles que têm a mesma parte literal. Falamos que os termos algébricos são compostos por coeficientes e partes literais. Nós também simplificamos algumas expressões algébricas e até mesmo calculamos o valor numérico para algumas expressões algébricas lá. Agora chegou o momento da gente fazer uma outra classificação. Agora, essa classificação que nós vamos fazer é com relação ao posicionamento da minha variável, ou seja, aonde ela se encontra dentro da expressão algébrica, ok? Vamos lá? Da mesma forma como os conjuntos numéricos, nós temos os racionais e os irracionais, as expressões algébricas também são classificadas em racionais e irracionais, ok? E dentro das racionais, a gente sabe que a gente tem as frações que não são inteiras e nós temos números que são inteiros. Aqui nas expressões algébricas também vai acontecer isso. Dentro do racional, nós temos as expressões algébricas racionais inteiras e as expressões algébricas racionais fracionais. Mas como é que a gente faz para classificar cada uma dessas expressões algébricas? Nós temos que observar aonde estão essas variáveis. Se por acaso essa variável for apresentada dentro de algum radical, ou seja, se ele estiver dentro de alguma raiz, né, for um radicando de uma raiz, ok? Tá vendo aqui, ó? Ela é classificada como uma expressão algébrica irracional. Ah, mas olha só essa expressão aqui, Ciane. Aqui nessa expressão algébrica nós temos uma radiciação, nós temos um radical. Mas se você observar, não é a variável que é o seu radicando, ou seja, a variável não está dentro desse radical, tudo bem? Então, a variável não estando dentro do radical, ela não é uma expressão algébrica irracional. Então, vamos lá. Quando é que a gente classifica uma expressão algébrica racional como fracionária? Quando aparecer fração e a minha incógnita estiver no denominador. Aí você deve falar assim, mas aqui tem fração. No entanto, não é a minha variável que está no denominador. Aqui, se você observar, também tem uma fração. No entanto, a nossa variável não ocupa o lugar do denominador. Então, olhando para essa, a gente percebe que tem fração e a minha variável está no denominador. Então, essa é uma expressão algébrica racional fracionária. Esta, mesmo apresentando fração, ela não é uma expressão algébrica racional fracionária, porque a minha incógnita não está ocupando o lugar do denominador. Ela não é uma expressão algébrica irracional, porque por mais que apresente um número irracional, a minha variável não é o radicando. Então, primeiro, o que é uma expressão algébrica racional inteira? É aquela expressão algébrica onde a minha variável não ocupa o lugar do denominador, nem ocupa o lugar do radical, do radicando, tá? O que é uma expressão algébrica racional fracionária? É aquela que apresenta a incógnita no denominador, mas que não apresenta a incógnita no radical, ok? E o que é uma expressão algébrica irracional? É aquela que apresenta incógnita no radical. Agora, aquela classificação do vídeo anterior é exatamente a partir desta aqui, olha, tá? Aquela classificação que a relação dela é com a quantidade de termos algébricos, tá? Então, quando a gente vai classificar uma expressão algébrica pela quantidade de termos algébricos, é porque ela é uma expressão algébrica racional inteira. Quais são as classificações? É o monômio,
é o binômio, se tiver dois termos algébricos dentro dessa expressão algébrica, é o trinômio, se tiver três termos algébricos dentro dessa expressão algébrica, ou é o polinômio, se apresentar mais de três termos algébricos dentro dessa expressão algébrica. Então, as expressões algébricas racionais inteiras, elas podem ainda ser classificadas pela quantidade de termos algébricos que ela apresenta, em monômio, binômio, trinômio e polinômio. Ok? Tudo bem? Agora, por que a gente está classificando esse tipo de expressões algébricas? Por quê? Por causa do valor que a incógnita pode ou não adotar para que essa expressão exista. Dentro de uma expressão algébrica racional inteira, este x ele pode ser qualquer valor real. Ele não tem restrição. Qualquer valor real, até mesmo o zero, até mesmo valores negativos, farão com que esta expressão algébrica racional exista. Já as demais expressões algébricas, as expressões algébricas racionais fracionárias e as expressões algébricas irracionais, não é todo valor que a gente já vai adotar para x que fará essa expressão algébrica existir para os números reais. Peraí, você ainda não está entendendo. Por exemplo, em uma expressão, em uma fração, a gente sabe que o denominador sempre tem que ser diferente de zero, certo? Porque o denominador zero fará com que essa divisão, essa fração não exista. Então, o que faria este denominador ser zero? O x, 4. Se eu adotar para x o valor de 4, notem que eu nem estou me importando com o numerador, mas eu estou me importando com o denominador. Olha, se eu adotar x igual a 4, aqui vai ficar 4 menos 4, que é zero. Então, isso faria com que a minha expressão algébrica deixasse de existir, certo? Então, x igual a 4 é um valor que, para essa expressão algébrica, eu não poderia adotar, certo? Então, começam a ter restrições de valores adotados pela incógnita nesse tipo de expressão algébrica, ou seja, nas expressões algébricas racionais fracionárias, porque o meu denominador não pode ser zero. Além disso, a gente aprendeu que quando um radical tem índice par, o radical ele não pode ser negativo, ele obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Então, ou seja, estas duas expressões algébricas, as racionais fracionárias e as irracionais, eu não vou poder ter liberdade para escolher qualquer x dentro do conjunto dos números reais que eu queira, certo? Elas têm restrições, certo? Então, as expressões algébricas racionais fracionárias, elas têm restrições porque o denominador tem que ser diferente de zero, e as expressões algébricas irracionais, cujo índice é par, elas têm restrições porque o seu radicando tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, não pode ser negativo. Neste caso aqui, olha, eu colocaria que meu x ele pode ser qualquer número real, de tal forma que ele seja diferente de 4. Essa seria a restrição para essa expressão algébrica racional fracionária. E neste caso aqui, o meu x também ele poderia ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais, só que esse x tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre as restrições que as expressões algébricas racionais fracionárias e as expressões algébricas irracionais, elas estabelecem pra gente, tá? Elas nos obrigam a colocar algumas restrições com relação ao valor da incógnita. Aqui estão sendo apresentadas duas expressões algébricas. Uma expressão algébrica racional fracionária
porque apresenta incógnita no denominador, e a outra expressão algébrica irracional, que apresenta incógnita no radical. Além disso, ela é fracionária porque ela tem também incógnita no denominador. Ou seja, essa aqui é uma expressão algébrica que possui duas restrições, ok? Vamos analisar primeiro essa daqui, olha. A gente sabe, então, que esta expressão que está no denominador, ela tem que ser diferente de zero, porque senão isso faria com que a minha expressão deixasse de existir. Então, 4 menos 2x diferente de zero. Como é que a gente vai achar a restrição dessa expressão algébrica? Nós vamos tentar isolar a nossa variável como se isso fosse uma equação do primeiro grau, ou seja, isolando a variável, tá? Então, nós vamos passar este 4 para o segundo membro, ok? Ele vai ficar negativo, então nós temos menos 2x diferente de menos 4. Vamos aplicar o oposto nos dois membros, 2x diferente de 4, portanto, x tem que ser diferente de 2, ou seja, se a gente colocar 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. Então, a restrição para os valores adotados para a incógnita desta expressão é x pode ser qualquer valor real, tá? De tal forma que x seja pelo menos diferente de 2, que senão isso daí deixaria de existir. Vamos dar uma olhadinha aqui neste segundo exemplo, tá? Então, primeira coisa, isso que está aqui dentro do radicando, né, do radical, ele precisa ser maior ou igual a zero. Além disso, ou seja, eu tenho duas restrições aqui, certo? Para que isso possa existir, isso aqui tem que ser diferente de zero. Vamos fazer a de baixo, que está mais fácil? Então, ó, x menos 1 diferente de 0. Nós vamos passar o menos 1 para o segundo membro. Então, vai ficar x tem que ser diferente de 1. Porque senão, ó, 1 menos 1, 0. Isso aí, 0, meu denominador. Além do mais, olha, nós vamos elaborar aqui uma inequação, tá? Ó, então, x tem que ser maior ou igual a menos 3. Mas o 1 é um valor maior que menos 3. Então, o que vai acontecer? Eu estou lá na reta numérica, aqui está o meu menos 3, pode ser menos 3? Pode ser menos 3 mais 3, 0, raiz de 0, 0. Aqui está o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, o que vai acontecer com os valores da incógnita para essa expressão? Eu vou poder pegar o menos 3, olha, igual ou maior. Só que na hora que ele chegar no 1, ele tem que pular o 1. Então, ó, lá do menos 3, parou no 1 e continua depois do 1, tá vendo? Ó, aqui nós temos uma bolinha fechada, para quem já viu o intervalo, bolinha fechada é porque a gente pode adotar esse valor. Bolinha aberta significa que a gente não pode adotar esse valor igual a 1, só que ele vem, para no menos 1, pula ele e continua, ok? Vai lá em direção ao mais infinito. Então, qual que é a restrição para essa expressão algébrica? Tá, meu x pode ser qualquer valor real, beleza? Tá, só que eu tenho duas restrições. Primeiro, meu x tem que ser maior ou igual a menos 3 e meu x tem que ser diferente de 1. Beleza? Essas são as restrições para essas duas expressões algébricas, racional, fracionária e irracional.